quais são as substituições mais inteligentes. Se você quer aprender o que substituir, que alimentos você vai substituir para ter uma mente saudável e um corpício saudável, hoje a gente vai falar disso. Eu sou a Aline, do Intencionais Podcast, e hoje nós vamos falar como ter uma mente e um corpo saudável, com apenas pequenas mudanças. Então, se você já está aqui, curte, compartilha, manda para os amigos, se inscreve no canal. Gente, manda para os amigos, pedem para eles se inscreverem no canal. Por quê? Porque quanto mais gente se inscreve, o YouTube entende que esse assunto é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. E além de tudo, a gente vai ajudar muito mais pessoas. Então, vamos nessa? Vem com a gente! Hoje nós vamos falar sobre substituições inteligentes. Às vezes a gente não consegue emagrecer, não é nem porque a gente come muito errado, não é nem porque a gente come na hora errada, é porque a gente está usando alimentos de uma maneira equivocada. E isso faz com que a gente fique desanimado, triste, gordo. E isso pode mudar. Com pequenas mudanças, com pequenas substituições, a gente consegue atingir uma mente saudável e um corpo saudável. E a primeira coisa que eu posso falar sobre ter uma vida saudável é a gente ter o desejo de ter essa vida saudável, né? Mas esse desejo, ele te leva até onde? Porque não adianta eu querer, gente, porque eu quero ser rica, né? E ainda não tô rica. Não adianta só a gente querer, a gente precisa ter atitudes. Eu falo muito sobre os sinais e eu falo muito sobre as nossas expectativas. Qual que é a minha expectativa e quais os sinais que eu tô dando? Então, nesse primeiro passo, eu imagino que assim, quando a gente quer mudar, é porque algo nos incomoda. Mas isso tá te incomodando a qual ponto? Ai, Aline, eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer jejum, isso me incomoda. Mas me te incomoda quanto? Porque dependendo do seu incômodo, você vai conseguir fazer. A gente só não consegue fazer se esse incômodo for pequenininho. Porque tudo dá trabalho. Sabe, ser saudável dá trabalho. Ser gordo dá trabalho também. Ficar doente dá trabalho. Se cuidar dá trabalho. Então a gente precisa escolher qual é o trabalho que a gente quer. Um trabalho com uma vida com mais plenitude, com mais alegria, com mais saúde, ou um trabalho com uma vida mais cômoda, não é? Porque isso depende de nós. Então, acho que a primeira coisa é a gente saber o que realmente está nos incomodando. É só o peso? É só o cansaço? Quando em janeiro eu decidi mudar meu comportamento, e foi porque eu estava muito cansada. Eu vinha de uma exaustão muito grande. Eu fui passar, veio o final do ano, né? Eu tenho uma livraria e no final do ano a gente vende muito, é uma correria. E acabou dezembro, fui passar as férias lá no meu pai. Quando eu voltei exausta, a ponto de querer desistir. Porque quando a gente tá muito cansado, a gente não quer só descansar. Muitas vezes a gente quer desistir. E quando a gente tá num jejum ou numa dieta, isso é muito mais rápido. Quando a gente falha em alguma coisinha, a gente chuta o balde. E pra ir buscar o balde, gente, é difícil. E aí eu queria desistir, eu falei, ai, chega, não quero mais ficar casada, não quero mais filho, não quero mais igreja, não quero mais trabalho, não quero mais nada. Porque a minha exaustão chegou num ponto tão grande que pra mim não valia mais a pena ali. E eu não entendia isso, eu achava que era um problema muito grande. E ali eu decidi marcar um endocrinologista e fazer alguns exames. E foi aí que eu decidi mudar. Eu lembro que a minha consulta foi no dia 12 e no dia 13 de manhã eu e o Thiago saímos para tomar café, porque a gente costuma tomar café uma vez por semana na rua, costumávamos, né? Hoje a gente mudou isso, que era o nosso tempo. E aí fui fazer os exames, no outro dia já fui fazer os exames e a gente foi tomar café, eu falei, eu vou mudar minha vida. E ali nós decidimos mudar. Mas foi um ponto, por quê? Porque eu estava muito cansada. A exaustão, a falta de vitaminas, a falta de minerais levou meu corpo a uma exaustão muito grande. E ali eu comecei a fazer algumas mudanças. Eu não fiz mudanças radicais assim, maluca, doida, não fiz. Eu fui fazendo essas mudanças gradativas.
Primeiro, eu comecei a mudar meu café da manhã, que é o que eu sempre falo pra vocês. Ali eu passei a comer frutas, ovos e grãos. Ai, Aline, mas grãos é muito caro. Não é, porque a gente come muito pouco quando a gente começa a comer certinho, né? Uma quantidade pequena. Você coloca 2 ovos, um mamão e um pouquinho de grãos. E isso a gente vai intercalando. Essas mudanças foram acontecendo, eu não perdi muito peso porque a minha intenção nunca foi perder peso, era realmente essa exaustão, flacidez, né, gente? Eu já tenho 45 anos e... Não é fácil uma escolha dessa. Aí o pessoal, ai Aline, você tá entrando na menopausa, gente. Como é triste ouvir essa palavra, menopausa. Significa assim, você está velhinha. Mas eu tive na médica, ela falou que eu ainda não estou velhinha, mas eu sou uma jovem senhora. E uma jovem senhora precisa mudar algumas coisas. Porque o nosso corpo demanda isso. Então a primeira coisa que para uma dieta ou para um jejum que a gente precisa fazer é começar. E não precisa esperar a segunda-feira. Então, primeira dica, não espere a segunda-feira, comece hoje. Comece hoje tirando o açúcar e o trigo e o leite, porque leite é inflamatório. Por mais que ele não faça mal, por mais que você não seja alérgica ou você tenha alguma resistência ao leite, ele é inflamatório. Então isso é básico. Então são coisas que a gente precisa mudar assim, ó, ontem, sabe? Mas comece hoje, não espera a segunda-feira, não espera a semana que vem, comece agora. Uma coisa muito importante é a gente ter a consciência dos alimentos. Então, primeiro eu tirei o açúcar e o trigo. Agora eu vou tirar os refrigerantes e os sucos por água. Água saborizada. Aline, mas eu não gosto de água. A gente se habitua. A gente se habitua, é tudo questão de hábito. Nosso paladar, ele tá muito acostumado ao doce, ao sabor, ao agradável. Ele vai mudando gradativamente. Então, comece hoje e permaneça. É um dia de cada vez, minha gente. É um dia de cada vez, não tem jeito. Você mudando já essa hidratação, quando você tem fome emocional, o que a gente quer? Doce e bebidas muito saborosas. O que a gente faz? Tomar água, porque muitas vezes a falta de hidratação nos confunde e a gente acaba comendo no lugar de tomar água. Eu fiz isso durante muito tempo. Depois eu vou colocar umas fotos aqui de umas manchas do meu rosto, para vocês verem como mudou com a minha alimentação. Agora eu tô fazendo uns tratamentos e tem melhorado mais e tal. Mas se vocês olharem os primeiros vídeos, aqui vocês vão ver bem bastante manchinha, tudo. Mas a alimentação melhorou muito. Antes de eu começar, que eu tava comendo qualquer coisa, vocês vão ver. Eu vou colocar uma foto aqui, tá horrível meu rosto. E isso faz com que a gente vá desanimando. Outra coisa que, assim, é primordial é o caminhar, é fazer exercício. Tem que fazer exercício, Aline, mas eu não gosto, mas tem que fazer, não tem jeito, não tem pra onde fugir. O exercício, no começo, ele cansa mais, né? Até brinco com o Thiago, todo mundo fala assim, não, quando você faz exercício de manhã, você acorda, você já vai fazer exercício, você volta outro. Eu volto outra, mais cansada ainda, minha gente. Mas a gente tem que fazer, é algo que não tem jeito, ele tem que fazer parte da nossa rotina. E mudar o nosso ambiente. Ai, Aline, mas eu não posso mudar de casa, né? Eu convivo com meu pai e com a minha mãe faz umas comidas gostosas aqui. Mãe adora fazer umas comidas gostosas, né? Mãe gosta de ver a gente gordinho, bochecha cheia, né? Mas mude o ambiente dentro da sua casa. Passe a comprar mais frutas, porque você vai olhar na fruteira, você vai falar, sou obrigada a comer. Substitui algumas coisas que são visuais, né? Tira, não compra bolacha, não compra biscoito, não compra salgadinho. Então são coisas assim que a gente vai transformando uma na outra. Ai, Aline, mas isso eu já ouvi num monte de lugar. Já ouviu mesmo, porque todo mundo fala a mesma coisa. Mas tudo vai depender da nossa atitude. O equilíbrio mental, emocional e físico, ele vai entrar numa parte geral do que nós somos. Não tem como a gente tá numa dieta, num jejum, e a gente não, assim, às vezes ter vontade de comer alguma coisa. Claro que a gente vai ter. Mas esse equilíbrio emocional de saber aonde a gente quer chegar e o que a gente quer fazer,
ele tem que ser muito vivo na nossa mente. Então coloca post-it no computador, no espelho do banheiro. Se cuide, se ame, se respeite, porque quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente está se respeitando. Hoje a gente ouve muito falar em amor próprio, em autocuidado, e às vezes a gente acha que esse autocuidado é só a gente ir no salão de cabeleireiro, fazer o cabelo, fazer a unha, a sobrancelha, mas o maior autocuidado que tem é o que nós nos alimentamos, porque nós somos o que nós comemos. Né? O que nós ingerimos, ele mostra muito o que nós somos, como nós estamos. E uma mente inflamada é uma mente sem paciência, é uma mente cansada, sem criatividade. Sabe quando você tá muito cansado, que você trabalhou muito, chega à noite assim, você não consegue nem pensar, você fala, ai, queria tanto fazer isso, e aí passa tão rápido pela mente, porque você não consegue nem pensar. E com uma mente inflamada é a mesma coisa. E o açúcar, a primeira coisa que ele faz é inflamar nossa mente. É inflamar. E ali a gente não tem clareza das coisas. Então esse equilíbrio emocional, ele depende muito de nós. Um hábito que eu tenho, gente, que isso desde 2020 é quase que sagrado. Eu tento todos os dias ler a palavra de manhã, ou ler um livro cristão de manhã, ou ler algo que me aproxime de Deus de alguma forma. Então, meu café da manhã é quase uma meditação. Sabe, gente? É quase uma meditação. Porque eu tenho um café que é um período até razoável, longo, e eu leio alguma coisa. Eu leio a Bíblia, eu leio um livro que eu gosto, principalmente cristão, porque isso me aproxima de Deus. E isso faz toda a diferença, porque às vezes aquele texto que eu li ali, ele vai me marcar o dia todo e eu vou meditar naquela palavra. E hoje a meditação é comprovado cientificamente que a pessoa que tira de 10 a 15 minutos assim que levanta para se dedicar para dentro, ela tem uma vida muito mais saudável. Então, eu tomei isso como posse para minha vida. Ah, mas eu não tenho tempo, Aline. Eu acordo às 5 da manhã porque eu tenho que entrar no trabalho às 7, eu trabalho na Berrine, não sei o que. Eu mal tomo café em casa. Aí a gente vai ter um problema. Mas e esse período até o seu trabalho? Ah, mas eu vou no metrô. Coloca uma palavra de Deus, coloca uma leitura da Bíblia, ouça, porque uma mente mais calma, ela acalma todo o corpo e automaticamente ela acalma o nosso estômago, porque muitas vezes nós comemos de forma emocional, mas tenta encaixar essa meditação, esse tempo com Deus, esse tempo com você, para que você tenha essa saúde emocional. A hidratação, ela é primordial, então troque todos os tipos de sucos, de chás, de tudo por água. Às vezes é uma água saborizada, às vezes uma água com limão, né, gente? E às vezes só água pura mesmo. Vai se habituando, mude este hábito. Eu acho muito importante porque a gente confunde fome com sede. Né? O nosso corpo não consegue falar assim, ó, você tá só com sede. E muitas vezes, como a gente não tem o hábito da água, é mais difícil. Então tem uma garrafinha por perto, sabe? Se vai trabalhar, compra uma garrafa maior e lembra de tomar aquela garrafa inteira. Coloca no celular, hora de tomar a água. Eu precisei muito tempo disso. Eu ainda não bato os 2,5 litros de água por dia, mas é algo gradativo e que eu tô buscando. Gente, isso aqui é vida real, né? Então eu não vou falar pra vocês o que eu não faço. Sono. O sono, você só vai emagrecer se você tiver uma boa noite de sono. Essa época que eu tava doente, em janeiro, que eu tava muito mal, eu não dormia. Tanto que a minha maior queixa com a médica foi, doutora, eu não durmo. Doutora, eu não durmo. Ah, você tem ansiedade? Não, não tenho ansiedade. Ah, você tá com depressão? Não, não estou com depressão. Eu não durmo. E eu não dormia. E aí foi tempo, ela me deu uma medicação. Primeiro ela me deu uns suplementos, me deu maca peruana e tribulus terrestre. Me deu uma outra medicação, que eu não vou lembrar o nome, outro suplemento,
tomei e continuei não dormindo. E aí eu tive, e a minha alimentação, ia mudando a minha alimentação, comendo certinho e tal. Numa outra consulta, ela pediu para refazer os exames, porque deu uma alteração em um hormônio. Comecei a suplementar, não tomei hormônio, gente, comecei a suplementar. E aí eu falei para ela, continuo não dormindo. Eu acordo muitas vezes, eu acordo 10 vezes na noite. E aí ela pegou e falou assim, então eu vou te dar uma cetralina. Eu falei, eu não quero uma medicação para dormir, eu quero dormir sem uma medicação. Ah, mas você tá fazendo exercício físico? Tô. Você tá tomando água? Tô. Você tá comendo assim? Tô. Ah, então é o único jeito. Me deu a receita, eu vim pra casa e falei pro Thiago, não quero tomar. E aí ele pegou e falou assim, não amor, mas quem sabe por um tempo vai ser bom e tal. Eu falei, não quero, pronto, e acabou. Eu sou birrenta, né, gente? Você sabe, sanguíneo, quando quer ele é tão birrentinho, gente, mimado. Filho, não quero. Acabou. Vou dar um outro jeito. E aí, isso foi melhorando. Essa suplementação com ômega 3 e com ácido fólico e B12 melhorou muito. Meu sono voltou. Eu tenho dormido muito melhor. Então, se você não dorme o suficiente, não adianta. Você não vai ser produtivo, você não vai conseguir emagrecer, você não vai conseguir fazer um jejum, porque a mente, ela já está exausta. Ela não vai produzir o hormônio do crescimento, ela vai produzir muito cortisol e ali, ó, você vai entrar num ciclo de loucura, porque foi o que eu passei. Então a gente precisa não entrar numa medicação, mas nos conhecer. Por isso que eu falo muito do autoconhecimento, gente. Eu tô com a minha colinha aqui, tá? Porque senão eu esqueço. Eu falo tanta coisa e eu esqueço. Então a gente precisa muito do autoconhecimento. E eu queria saber de você, qual que é a sua maior dificuldade em dormir? Você dorme com a tela? Deixa aqui, ó, nos comentários. Aproveita, gente, que você já vai deixar aqui nos comentários. Curte, compartilha, se inscreve no canal, manda pros amigos se inscrever no canal pra gente poder mandar essa mensagem para muito mais pessoas, pra gente ajudar muito mais pessoas. E o dormir é muito importante. As pessoas acham que o sono, ele é inútil. A minha filhinha pequenininha, ela odeia dormir. Mas, ó, eu tô fazendo um curso, tô terminando um curso que fala sobre alimentação psiquiátrica, né? São só alimentos pra mente. E o meu professor, ele é um psiquiatra. E ele fala assim que os 3 pilares da nossa saúde o sono é o primeiro, o segundo é a alimentação, né, com as coisas certas que a gente pode comer, e o terceiro é a água, que é a hidratação. E aí ele fala que sem 1/4 não dá para ser, que são os exercícios físicos. Então, se a gente tá fazendo tudo isso e não tá dormindo, tem algum problema. Se tá faltando alguma coisa nesses 4, tem um problema. Ele fala que os primordiais são sono, comer certo e hidratação, mas que o 4 ele precisa, porque senão a gente não vai conseguir chegar. E às vezes a gente acaba tirando, não tendo tempo, mas tira pelo menos 15 minutos para esse exercício físico, porque 15 minutos vai mudar muito a sua vida. E esse dia a dia com esses hábitos saudáveis vai levar a uma mudança grande. Então são pequenas coisas, pequenos hábitos que vai levar a uma mudança macro, né? Eu vou até deixar uma listinha do que a gente vai comer, que é mais saudável, substituir o que por o que. Por exemplo, a gente substitui uma batata doce pela batata inglesa, porque ela tem menos índice glicêmico. A gente substitui um brócolis, a cenoura pelo brócolis, porque o brócolis ele te ajuda muito mais, ele vai trabalhar no seu sistema nervoso central, tem menos açúcar. Entende? São pequenas mudanças que a gente vai colocando, encaixando na vida, e são coisas que são fáceis de a gente fazer, não é difícil. Ai, Aline, eu fui no médico, eu fui na nutricionista, ela me deu blueberry para comer, salmão, não sei o que. Gente,
Se você tiver grana e condição, vai e faz. Mas se não tiver, vamos no básico. Banana, maçã, laranja. Gente, ó, chupa uma laranja todos os dias, que tem uma quantidade de vitamina C que a sua pele não vai ter mancha. Olha que coisa fácil. Come uma maçã todos os dias, que o seu cérebro e o seu coração vão ficar saudáveis. Come uma banana com aveia todos os dias, que você vai ter um sistema imune muito forte e vai criar músculo. Gente, eu tô com músculo. Então, é isso, são pequenas coisas, pequenas substituições que a gente precisa fazer no dia a dia para poder mudar a nossa vida. Então, eu convido você a gente embarcar junto nessa jornada de termos pequenas mudanças. Coloca aqui, ó, nos comentários o que você já mudou. Você já conseguiu tirar o açúcar? Vamos nessa? Vamos fazer, olha, eu tenho um grupo no WhatsApp onde a gente se ajuda todos os dias, é onde eu mando dicas, eu mando o meu café da manhã todos os dias, porque eu já falei, se a gente tem um café da manhã certinho, provavelmente a gente vai ter um dia certinho e eu convido você. Tá bom? Então manda para os amigos, compartilha e vamos ter uma vida saudável, com uma mente em paz, um coração saudável e um shape que a gente goste, tá bom? Espero vocês e tamo junto nessa jornada. Um beijo, fica com Deus e até mais!